coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e louvor. Porque Tu és a paz e o amor. Só Jesus. Toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Deus vir em nossas vidas. Restaura minha consagração, restaura meu quebrantado coração, restaura, só Jesus, os sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, restaura, restaura, restaura. Amém. Qual que você está cantando? Boa noite. Sejam todos bem-vindos, né, à continuação da nossa série, Domingo de Esperança, com o nosso pastor César Reis, que aqui já está conosco. Nós estamos felizes, não é? Porque o Senhor nos deu um dia tranquilo, com a família, hoje, domingo, e aqui estamos para louvar e agradecer. Vamos então nos colocar de pé e cantar o hino 212, Bendita a Esperança. Segurança só de Jesus.
estarmos juntos nesse santo e bom lugar, adorando ao Senhor na beleza de sua santidade, através dos louvores, e também nesse momento que se segue, iremos ser abençoados com a palavra que será aberta e ministrada a todos nós. Assim como estamos, vamos curvar as nossas frontes e elevar uma prece ao nosso Deus. Pai querido, te louvamos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos porque estamos em tua casa, para te prestar um culto reverente de louvor, de gratidão, de ação de graças, e também mais uma vez, Pai, receber de ti este pão maravilhoso, que é o pão da vida, vem de tua palavra, que nos mostra o caminho que nos leva à eternidade, que é o Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoe também todos aqueles que estão em suas casas, internautas, que estão sendo abençoados através dessa ministração. E mais uma vez, que o teu servo, o teu filho, nosso pastor, nosso líder, pastor César, possa ser um instrumento teu, como tem sido a cada noite, e que a igreja seja abençoada, a igreja local, nós que aqui estamos, e aqueles que estão em casa recebendo este pão, de igual maneira, sejam contemplados com a tua bênção, Pai. São bênçãos que pedimos, e também por aqueles que porventura estejam a caminho, que sejam igualmente agraciados em nome de Jesus. Amém, Pai. Vamos ligar aí, Tereza? Vamos ligar aí, ver o microfone? Não está ligado, não. Acho que não. Não, mas está ligado aqui também. Está ligado, onde está ligado a base? Não, tudo bem, tranquilo. Nós temos até as 8 horas para ligar. E aí, tudo bem com vocês? Som. Mas vê se na base está tendo alguns risquinhos quando eu falo, se chega até na base aí. Não está, pastor. Estava funcionando até agora. Então, mas não é aqui não, viu? E aí? Não tem problema não. Eu uso o microfone aqui. Som. Esse aqui também está desligado. Não tem problema. Então vamos no gogó mesmo. Som. Esse aqui também não está funcionando. Deve ser alguma coisa da conexão aí, não? Ó, esse aqui está funcionando. Som. Esse aqui está funcionando. Então eu vou... Som. Eu vou desligar o meu aqui, tá? E aí a gente vê depois. Voltou, né? Quando eu vejo aqui. É que é o seguinte, irmãos. Eu sou filho de italiano. E o italiano fala mais com as mãos do que com a boca, né? Então, eu gosto de ficar com as mãos mais livres, né? Mas que bom, olha quem está ali, Dona Maria, né? Isso, Maria, né? Mariana, vocês. O Clésio está aqui com a gente, né, Clésio? Você vem vindo às quartas-feiras, a gente tem se encontrado aqui, né? E cada um de vocês, só não foi embora ainda, não? Foi e voltou? Terça-feira. Achei que ela tinha dito que você estava no Rio de Janeiro, né? Eu fui só passear lá no Rio de Janeiro. Você foi e voltou? Olha, mas que ânimo, né? Que ânimo para ir lá e voltar, né? Muito bom. Você está aqui também, que vem conosco aqui às quartas-feiras, né? Aí a dupla Kenji e a Helena, né? Os cantores, não é? O Eric está viajando, o filho do Sam está aí sentadinho, não é? Meu marido retornou, então ontem não tinha uma atividade. Que bom receber vocês todos aqui hoje à noite para a gente poder ter um pouco do estudo da Palavra de Deus e a gente poder acompanhar, né? O irmão Valdir tem me acompanhado aqui aos domingos, sempre à noite. Então, se vocês têm algum interessado que quer estudar a Bíblia, assim, liga para o Valdir, que ele... Né, Valdir? Que o Valdir vai lá, dá assistência. A Tereza, será que ela vem com o grupo hoje, não? Ela que viu.
Estão subindo, pastor. Então, eu vou deixar eles chegarem um pouquinho, né? É importante eles lerem a Bíblia, né? Está a Bíblia conosco, né? Espero que vocês tenham tido um dia abençoado hoje, né? Ontem nós estivemos ali na igreja de Pinheiros e batizamos. Eu não conheci, não tinha. Essa aqui essa é a Manuela, né? Essa aqui manda em casa, né? Ela que é a autoridade maior em casa, né? Maravilha. Bem-vindos vocês aí. Tudo bem aí? Opa, hoje vieram mais aí lá, né? E a outra? E a mãe do menino não veio hoje? Não pode vir. Tá certo. Então é o seguinte, quando ela veio domingo passado, ela te contou que ela ouviu aqui? Não. Hoje você vai contar para ela que você ouviu. Aí vocês vão se juntando lá e um vai contando para o outro o que vai ouvindo aqui. Tá bom? Muito bom receber vocês. Nós já temos um bom grupo de irmãos aqui. E a proposta é essa, que no domingo a gente separa um tempinho para estar aqui junto, né? Para nós estudarmos a Bíblia junto, acompanharmos o estudo da Bíblia. Olha, quando nós aprendemos da Bíblia, a gente vai crescendo espiritualmente, né? E tomar decisões. É importante a gente tomar decisões sempre em favor daquilo que a Bíblia nos ensina, tá? Eu vou fazer o seguinte, para os que vieram aqui, só para a gente recordar, os que não vieram, eu vou introduzir o assunto para que vocês nos acompanhem durante o processo que nós vamos fazer hoje, tá? Porque esse assunto que nós tratamos, esse assunto que está aqui na tela, que fala sobre a queda, eu comecei semana passada. Mas eu cheguei ali no meio daquilo que eu havia me proposto a falar. Então hoje eu vou dar uma relembrada do que nós estudamos e aí nós continuamos fazendo assim, tá bom? Também um abraço aos milhares que estão aqui conectados conosco, né? Olha que motivação, milhares, né? Conectados conosco aqui, né? Mas interessante que a gente não sabe onde tem o alcance disso, né? Você não sabe, né? A igreja de Moema, nós temos uma igreja muito bonita aqui em Moema. Não sei se alguém de vocês conhece a igreja de Moema. Igreja linda, né? E eles fizeram um projeto muito bonito ali, sabe? E esse ano eles vão batizar mais de 100 pessoas ainda na igreja deles. E nossa mesmo, até eu fiquei impressionado, né? Mas eles fizeram um projeto muito legal através da internet, né? E nós vamos aprender a fazer um programa que a gente quer fazer aqui lá em Pinheiros, tá? Nós estamos aprendendo a fazer o programa. Se alguém de vocês tiver interesse de participar comigo, é um trabalho através do Instagram, tá? No Instagram, a gente vai colher interessados através do Instagram, num raio aqui em volta da igreja de até 3 quilômetros. Pode definir 2 quilômetros, 1 quilômetro, 3 quilômetros, você vai definir, chama-se tráfego pago. Entenda bem, tráfego quer dizer, né? Trafegar, entendeu? É tráfego. É com I, não é com E, é com E, não é com I, né? Então, é o tráfego pago e é um trabalho legal, porque quando a pessoa está na internet, quando ela coloca qualquer frase ali, qualquer coisa, deve acontecer com vocês também, né? Quando vocês colocam alguma coisa que vocês querem procurar na internet, a partir daquele momento você pode saber, vai vir, toda hora vai vir muita coisa, né? Mas eu coloco lá viagem. O meu Instagram só aparece viagem. Só aparece viagem. Então quando a pessoa coloca alguma coisa que tem a ver com oração, religião, alguma coisa que está nesse sentido, o Instagram vai mandar um videozinho meu para ela. Eu vou gravar um videozinho de 25, 30 segundos, vai entrar minha figura, minha cara lá, vai entrar uma mensagem perguntando se ela quer que nós oremos por ela. Se você quer informação, clica aqui abaixo. Ela clicou, nós já sabemos quem é a pessoa. E olha, isso vai ser muito legal. O Seu Moema vai batizar mais de 100 pessoas, a maioria delas ganha por esse trabalho. Inclusive tem um que conheceu esse projeto lá em Miami. E ele vai ser batizado agora esse mês lá na sede da Igreja Mundial. Eles vão levá-lo lá e vai ser batizado lá. Por quê? Porque a gente entende que essa ferramenta ela é muito útil, né, irmãos? Muito útil. Alguém fez uma pergunta, né, esses dias, né? Se os pioneiros da igreja, se tivesse o Instagram, eles iriam usar isso para pregar o Evangelho? Não. Eles iam usar o Facebook para pregar o Evangelho? É que naquele tempo tinha tendas, né? Tinha outras coisas que as pessoas usavam, assim, mais tradicionais, mais antigas, né? Mas hoje nós temos ferramentas extraordinárias, né?
que alcança milhares e milhares de pessoas. Né? Então você que está me ouvindo aí, né? Receba o nosso abraço, nosso carinho. Se você quer que nós oremos por você, deixa o contato seu, deixa aí o seu pedido que nós vamos orar por vocês aí, tá bom? Bem, vamos só relembrar um pouquinho do que nós estudamos na semana passada. Basicamente, semana passada nós ficamos no capítulo 2 e no capítulo 3 de Gênesis. Faz o seguinte, abre sua Bíblia aí no capítulo 3 de Gênesis. Vamos abrir a Bíblia no capítulo 3 do livro de Gênesis. Nós vamos ler alguns textos fundamentados neste capítulo, bem como também em outros livros da Bíblia hoje, tá bem? Ó, abre no capítulo 3. Capítulo 3. Ok? No capítulo 3, acima do capítulo 3, sempre tem um subtítulo, tá bom? Você pode ver que tem um subtítulo aí. Eu não sei qual é o subtítulo que tem na sua Bíblia, mas dá uma olhadinha no capítulo 3 aí. Então, quando começa o capítulo, tem um subtítulo. O que está escrito aí? Ó, então, a queda do ser humano. No meu está a queda do homem. Ok? Então, aqui nós encontramos a queda do homem. Então, o capítulo 3, se você tem um pouco de curiosidade, você vai ver por que existe pecado, por que nós estamos na situação que nós estamos hoje. Por exemplo, nunca foi plano de Deus. Ó, quando Deus criou tudo, Ele criou tudo perfeito, apesar de hoje a gente ver diversos defeitos no mundo, né? Então, quando você olha o capítulo 2, sempre o capítulo 2, nós olhamos aqui a criação do mundo. Não é? Deus foi fazendo cada dia, e cada dia que Ele terminava a criação, Ele dizia o seguinte: eis que tudo é bom. Tudo é bom. Mas quando Deus fez o ser humano, quando Ele terminou no sexto dia, Deus falou assim: eis que isso aqui é muito bom. Então, no capítulo 2, nós encontramos a história da criação da humanidade. E outra coisa, amigos, nós cremos no que a Bíblia diz, tá? Foi em 7 dias, não foi em milênios, não foi cada dia não era 1000 anos, nada disso. Nós cremos o seguinte, tanto é que o texto bíblico, quando fala a palavra dia no hebraico, se está escrito lá dia em hebraico, na tradução é um período de 24 horas. É um período de 24 horas. Tanto é que nós entendemos a criação desta maneira. E o capítulo 3, o capítulo 3 é o capítulo que trata sobre a queda do homem. E nós vimos isso aqui a semana passada. Como é que foi a queda do homem, as consequências. Deus, quando fez um jardim, Deus fez um jardim bonito, um lugar perfeito para colocar o ser humano. Aliás, meus irmãos, Deus fez as coisas lindas. As cores, as matizes, as árvores, os animais. Deus fez tudo perfeito. E Deus colocou o ser humano aí para desfrutar de tudo isso. Então, quando Deus fez o mundo, Ele fez de maneira perfeita. Ao criar o mundo, Deus promoveu um ambiente perfeito para o ser humano. Ele preparou o ambiente. Ele preparou a atmosfera, Ele preparou o ar, Ele preparou a água, Ele preparou os alimentos. Você vê que quando Adão estava com fome e Eva, o que eles faziam? Vamos pensar um pouquinho junto comigo. Quando Adão e Eva estavam com fome, o que eles faziam? Cara, eu acho que eles comiam o seguinte, eles iam na árvore e pegavam fruta, né? Hoje a gente está com fome, o que a gente faz? Cara, você pega lá, tem que cozinhar o arroz, o feijão, a macaxeira, né, Rogério? A macaxeira, trabalhar para poder ganhar um pão a cada dia. Agora veja, Adão e Eva, no paraíso, eu fico pensando assim, eles estavam com fome, eles lá e pegavam uma fruta. Sabe que eles não comiam vegetais, eles não comiam, não havia alface, as coisas não havia, viu? Se você tem aqui, não havia. Foi depois do pecado. Para que surgiu? Para poder limpar o nosso intestino. Vê como Deus é maravilhoso. Mesmo o pecado, ele criou algumas coisas depois do pecado para que a gente pudesse ter pelo menos uma vida mais equilibrada, né? Mas Adão e Eva iam lá, né? E pegavam os frutos, comiam, se saciavam. Eu saí de casa hoje e minha esposa perguntou: o que eu faço na hora que você voltar? E olha pela minha esposa, ela está um pouquinho doente, já desde ontem, né? Esse negócio de gripe, resfriado aí está atingindo muita gente, né? Ontem nós ficamos até 10 horas da noite, saí daqui ontem, depois do almoço aqui, fui em casa e logo eu levei ela para o hospital. Chegamos bem tarde ontem em casa, né? Aí ele perguntou: quando você chegar, o que você quer comer? Eu falei: eu quero comer fruta, porque a gente precisa dormir mas fazer uma frutinha faz bem. Adão e eu faziam isso, Deus fez tudo perfeito e assim era o Jardim do Éden. Mas a história bíblica conta no capítulo 3, eu estou só resumindo, tá? Porque eu estou aqui na semana passada. No capítulo 3, nós encontramos aqui o primeiro momento em que o inimigo,
Ele usou um ser criado por Deus, e é isso que o inimigo faz. O inimigo ele não cria nada. O inimigo de Deus não cria nada. Tá? Ele não cria nada. Ele só usa aquilo que já é criado. Porque o ser humano e o inimigo não têm poder de criar nada. Do nada não se cria nada. E a criatura não cria, a não ser, pois nós criamos. Nós criamos. O que nós criamos? Exatamente. Por exemplo, mas nós criamos os filhos porque existe o espermatozoide e o óvulo, mas isso já é uma criação de Deus em nós. Mas nós criamos a partir de uma outra criação. Então veja, a serpente ela usou, Deus usou um animal, uma serpente, e a história contou, eu li aqui para vocês semana passada, capítulo 3, que era um fruto, você está vendo aqui hoje, ou você está aqui com a gente, não era uma maçã, não é maçã, a Bíblia não fala sobre isso, ela fala que era um fruto bonito, agradável aos olhos, despertava o interesse, é o que a Bíblia fala para nós no capítulo 3. E a história conta que Eva foi lá e acabou comendo, a desobediência de Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus, eles não cumpriram aquilo que Deus havia dito para eles, e a consequência do pecado, a gente viu isso. A entrada do pecado no mundo, nós vimos isso aí semana passada, mas hoje é o seguinte, quando entrou o pecado no mundo, teve algumas consequências, tá? E é isso que eu quero trabalhar com vocês hoje. Quais foram as consequências do pecado? A desobediência trouxe consequências. E assim na vida, não é assim, irmãos, na vida? Desobedeceu? Você tem o quê? Consequências. Eu vejo aqui as crianças, né? Eu não sei se os seus meninos eram assim. Às vezes a gente é tomada, agora nas tomadas você tem um plugue que você coloca para proteger as crianças, né? Já viu esse pluguezinho que você coloca para tomar para proteger a criança? Isso não tinha, no tempo que meus meninos eram pequenos, né? E ele fala assim, não põe a mão ali. Não põe. Ele ficava me olhando assim com a mão. Eu falei, não põe a mão. E ele ficava me olhando. Você vê que coisa, cara, né? Não põe a mão. E aí você é o seguinte, às vezes você põe, não põe a mão na panela quente, ficava no fogão, e às vezes assim, desrespeitosamente ela vai e ela coloca. Não sai correndo. Se você disser para que eles não saem correndo, aí que ela corre. Eu vejo na escola, né? Dá um intervalo na escola, o professor fala assim, todo mundo sai com calma. Sai numa velocidade, não é? E aí alguém tropeça, alguém cai, e é isso. E aí isso é resultado da desobediência. Veja, Adão e Eva receberam um paraíso, receberam tudo bonito, desobedeceram a ordem de Deus. Deus falou assim, não comam do fruto, porque se vocês comerem, vocês vão pagar o preço, vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Bom, eles comeram, e aí nós vamos então ver hoje à noite, quais foram as consequências deste pecado, quais foram as consequências da queda de Adão e Eva, quais foram as consequências? Eu anotei algumas consequências. Vamos ver o seguinte, vamos comigo agora, então, estudar um pouquinho da Bíblia, tá bom? Pega a sua Bíblia, Romanos capítulo 3, ajuda aí quem está perto de você. Romanos está lá no Novo Testamento, depois do livro de Atos, aí você vai encontrar o livro de Romanos. Romanos capítulo 3, abre a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 3. Vou pegar minha muleta aqui. Romanos capítulo 3, vamos ver o verso 23, tá? Romanos capítulo 3, verso 23. Vamos ver, então, o que nós vamos ver hoje? Vamos ver as consequências, os resultados dessa desobediência, tá? O resultado dessa queda. Romanos capítulo 3, verso 23. Então, o texto diz assim, encontrou ali, irmão Rodrigo? O pessoal encontrou aí? Tá, Romanos 3, verso 23. 3 ou 6? Não, 3. 1, 2, 3. 3, 23. Então, Romanos 3, 23. Diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantos de nós pecamos em resultado do pecado de Adão e Eva? Quantos de nós? Todos. Tá. E do que nós carecemos? Então é o seguinte, se nós pecamos e carecemos da glória de Deus, ocorreu aqui uma ruptura, certo? Uma separação. Então, o que aconteceu com a queda? A primeira coisa foi que nós ficamos separados de Deus. Nós ficamos afastados de Deus.
Quando Eva duvidou do que Deus havia dito para ela, esta dúvida levou Eva à queda. E esta queda, o que ela fez entre Deus, entre o ser humano e Deus? Houve uma ruptura, houve uma separação. Amigos, no juízo final, ninguém vai perder a vida eterna por acreditar numa mentira. Mas vai perder porque duvidaram da verdade. Ninguém vai se perder porque acreditou numa mentira. De repente ele acreditou em algo que ele desconhecia. Não é? Por exemplo, quando Adão e Eva, Deus falou assim, ó, não como do fruto. Veja, não como do fruto. Ela sabia o que devia fazer. E você sabe o que tem que fazer. Você tem consciência do que tem que fazer. Ninguém vai perder a vida eterna por até mesmo crer numa mentira. Porque Deus um dia vai revelar a verdade para ele. Mas sim, por duvidar da verdade que Deus apresenta na sua palavra. Nós estamos aqui hoje à noite na igreja porque a gente crê numa verdade, amigos. Amém. Nós cremos na palavra de Deus, nós cremos no que Deus nos ensina. Veja, nós cremos na revelação de Deus para nós. Não creia naquilo que, uma mentira, nós sabemos disso. As pessoas irão perder a vida eterna no juízo final, porque deixaram de acreditar na Bíblia e deixaram de acreditar na verdade. É por isso que houve essa separação. Devemos fazer um esforço para buscar a verdade e procurar conhecer a verdade. É preciso nos esforçar. Veja, nós estamos aqui hoje à noite. Qual o propósito de você sair da sua casa e vir para cá? Por que você está aqui hoje à noite? Qual é o propósito? Você vem aqui passear, vem aqui ver o amigo? Não, a gente vem aqui com um único propósito. Qual é o propósito? A gente vem aqui adorar a Deus e conhecer a verdade bíblica, conhecer o que Ele nos ensina. Me diga uma coisa, amigos. Todo esse movimento que a gente sai da nossa casa, isso aqui não é por acaso. Você não está aqui por acaso hoje. Nós não acreditamos no acaso. Nós acreditamos na ação de Deus, através do Espírito do Senhor, que pega-nos em casa, traz-nos até aqui, para que conheçamos a palavra de Deus. Esta é. Mas as consequências do pecado, qual é? Nós ficamos separados de Deus. Até hoje, quando nós pecamos, nós vamos nos afastando de Deus. Mas na medida em que nós procuramos fazer a vontade de Deus, o que acontece? Nós nos aproximamos de Deus. Na medida em que nós estamos na casa de Deus, nós entendemos que aqui é a casa de Deus. Aqui é o lugar onde Ele revela para nós algumas coisas. Quando nós estamos aqui, Ele revela para nós e nós nos unamos a Ele. Mas quando nós cometemos o pecado, nós vamos separando de Deus. Primeira coisa, quais são as consequências do pecado? Primeiro, foi a separação de Deus. Segundo, eles perderam a inocência. Perderam a inocência. Né? O Senhor Deus chamou Adão e perguntou para ele. Vocês lembram da história? Vamos seguir. Gênesis 3, verso 11. Vai comigo, volta lá. Gênesis 3, verso 11. Vamos ver o que aconteceu. O primeiro livro da Bíblia. Gênesis quer dizer o começo. Gênesis 3, verso 11. Gênesis 3, verso 11. A palavra de Deus diz assim, ó. Acharam ali, Valdir? Achou aqui? Beleza, achou? Ok? Verso 3, capítulo 3, verso 11. Quando Adão e Eva pecaram, então Deus foi atrás deles. Aliás, quem é que toma sempre a iniciativa de buscar o ser humano? Deus. Que coisa fantástica é isso, né? A gente comete um erro, mas Deus vai atrás da gente, né? E Deus manda o seu Espírito atrás da gente. Deus manda orientações atrás da gente. Deus manda para nós, não é, indicativos para a gente poder fazer a vontade dEle. Deus impressiona. Deus usa uma mãe para trazer o filho. Deus usa um tio para trazer um sobrinho. Deus usa um amigo para trazer o seu outro amigo. Amigos, de verdade. Amigo de verdade é aquele que nos aproxima de Deus, não aquele que nos distancia de Deus. Esse é o amigo de Deus. Sabe? Amigo é aquele que aproxima a gente de Deus e não distancia a gente de Deus. Ó, aqui na minha Bíblia, eu tenho 11 itens. Eu tenho 11 itens que eu oro todos os dias pelos meus filhos, tá? Eu acho que você devia também, Thaís, orar por eles. Você, Maria. Você pelo Eric, que é um bom menino. Você, Sandro, pelo seu menino. Você, Tereza, né? A senhora. Você, Mariana, a irmã. Né? Vocês que têm seus filhos.
Olha aqui, ó. Isso aqui é uma lista que eu faço todos os dias e a esposa oramos por isso aqui. É uma lista que eu encontrei nos livros, um livro que diz o seguinte, né? Pais e mães que querem ver os seus filhos no caminho do Senhor. E um dos itens diz assim, ó. Eu não vou ler todos, né? Mas diz assim, ó. Devemos orar pelos amigos indesejáveis dos nossos filhos. O que é um amigo indesejável? Olha, devemos orar pelos amigos indesejáveis. Que Deus opere no coração deles ou afaste dos nossos filhos. Olha que oração tremendo isso, né? Nós temos que orar para nossos filhos, daqueles amigos que a gente não gostaria, que a gente está vendo que não é bom. A gente tem que orar o seguinte, Senhor, né, converta o coração dos amigos indesejáveis. Mas se eles não quiserem, que o Senhor afaste eles dos nossos filhos. Amém. Né? Amigo de verdade é aquele que faz com que a gente se aproxime de Deus. Deus é o seguinte, Deus sempre toma a iniciativa de buscar a gente. Pensa um pouquinho na sua vida, quem era você? E o dia que Ele te encontrou, o que Ele fez contigo? Ele te deu um rumo, Ele te deu um novo caminho. Isso é extraordinário, não é, irmãos? Aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que fumava, não fuma mais. Aquele que traía, não trai mais. Você vê que o poder do Espírito do Senhor faz isso com a gente. Agora, veja o que diz o texto bíblico. Capítulo 3, verso 11. Perguntou-lhe Deus. Aliás, vamos voltar aqui, vamos voltar ao verso 9. Vamos ao 9. Vamos capítulo 3, verso 9. Diz assim. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou, onde você está? Ele respondeu, eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha a sequência, irmãos. Eu ouvi a tua voz, eu estava nu, tive medo e me escondi. Assim é um pecado, né? Olha a sequência. Eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Verso 11. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que eu te ordenei que não comesse? Bem, veja, até então, irmãos, eles andavam nus, né, irmão? Porque não havia maldade. Veja, eles eram inocentes. Eu morei no Nordeste e lá tem praia do nudismo. Nunca fui, mas eu sei que tem. Nunca fui lá. E também nunca desejei de ter ido lá, né? Em Santa Catarina também tem uma lá. Não foi uma das primeiras do Brasil, né? Você lê as reportagens, né? Eu sei porque eu li as reportagens. Mas a pessoa quando vai para lá, veja, a mente das pessoas não é uma mente pura, né, irmãos? Não é mais, não pode ser. Isso é resultado do pecado aqui, ó, perder a inocência. Por mais que as pessoas queiram se esforçar, não tem problema nenhum, não é assim. Veja, eu estava nu, tive medo e me escondi. Esse é o processo do pecado. Eles perderam a ingenuidade, certamente eles perderam... A veste de glória. Desculpa, eu entendi? A veste de glória. Eles perderam aquela proteção que Deus havia dado para eles, né? A veste de glória. E o que acontece? A tendência deles é o seguinte, eles cometeram esse pecado, eles cometeram essa falha, e diz a Bíblia o seguinte, irmãos, o que eles fizeram? Eles começaram a justificar. Não foi justificar. Primeiro, vamos só lembrar, vocês lembram o texto. Quando Deus perguntou para Adão, não é? O que você comeu? O que Adão respondeu? A mulher que tu? Então é o seguinte, quem que ele culpou? Você vê como é que é? Nós sempre transferimos as nossas culpas, a nossa responsabilidade, as nossas culpas. Não é? Ó, foi o Senhor que me deu, né? Que me deu a minha esposa, então, na verdade ele está dizendo, o Senhor é o culpado. Você vê como é que a gente é? A mulher que tu me deste. Aí ele foi até a mulher. Não é? Aí ele perguntou para a mulher. O que a mulher respondeu? A cobra, a serpente me enganou. Quem que ela está culpando? Mais uma vez a Deus. Está culpando novamente Deus. Mas quando Adão falou, não, foi a mulher que tu me deste. Ele culpou ele tem duas direções na culpa, né? Ele culpou a esposa. Amigo, não culpe o outro pelas decisões que você toma. A gente tem uma mania de culpar os outros pelas decisões que a gente toma, né? Não, porque quando você culpa os outros, você é o responsável por isso. Você toma a decisão por isso. Você não pode culpar os outros por isso. Adão culpou Eva e culpou a criação de Deus. Eva culpou
culpou também a Deus. Quer dizer, eles queriam transferir a responsabilidade. Muitas vezes, para a gente tentar se proteger, nós devemos a culpa aos outros, às circunstâncias e até mesmo a Deus. É isso que a gente faz, a gente transfere. Mas a Bíblia diz que eles perderam a inocência. Outra coisa que depois do pecado aconteceu. Né? O que aconteceu depois do pecado? Aconteceu isso aqui, ó. O trabalho árduo e a dor. A Bíblia diz assim, falou primeiro para o homem. Ele diz assim, no verso 19, fala assim: você vai ganhar o pão agora com o suor do teu rosto. O que quer dizer isso? Trabalho duro, árduo. Trabalho de que jeito? Duro. Cansativo. Por exemplo, quando eles estavam no Jardim do Éden, quando Adão e Eva trabalhavam, eles trabalhavam lá. Alguém disse outro dia: pastor, eu quero saber quem inventou o trabalho. Quem inventou, porque eu vou destruir quem inventou o trabalho. Nada, então tu vai ter que destruir Deus, porque Deus criou o trabalho lá no Jardim do Éden. Adão, você vai cuidar dos animais. Eva, você vai estar aqui também junto com o seu marido. Quer dizer, o trabalho é nobre. Aliás, irmãos, o trabalho é nobre. O trabalho edifica a gente. Uma pessoa sem trabalho não tem recurso. E quando não tem recurso, perde dignidade, não é, irmão? Nós estamos falando isso aqui agora há pouco. O trabalho, veja bem, o trabalho edifica a gente. Você levanta na segunda-feira, se você tem um trabalho, te dá uma direção, um rumo que você vai fazer. É importante, isso faz bem para o ser humano o trabalho, irmãos. Quantos anos a gente estuda para trabalhar? Olha, queridos, eu estudei muito e tenho estudado ainda, né? Eu tenho estudado há mais de, olha, só dos cursos que eu fiz, que aqui, não é? Eu fiz 2 mestrados, 2 graduações, 5 pós-graduações. Eu devo ter mais de 20 anos. Não é? Mas para quê? Para me tornar uma pessoa boa naquilo que eu faço e principalmente no ministério, me tornar um pastor que atenda as necessidades da minha congregação, da minha igreja. E você, como profissional, um engenheiro, um médico, não é? Um profissional liberal, um engenheiro, não é? Você é um administrador. Veja, você tem que se preparar muito tempo para isso. Então, nós nos preparamos. Mas com o suor do teu rosto você vai ganhar seu pão. Porque Deus fala assim: agora você vai sofrer para ganhar o dinheiro. Para manter. Com suor. Trabalho duro. Trabalho duro. E as mulheres? Qual a consequência das mulheres? Dor, parto. Cara. É o seguinte: diz que tem as 3 piores dores do mundo: dor de dente, cólica de rim, pedra nos rins e parto. Dos 3 eu já tive 2. Nunca vou ter as 3, né? Mas dos 3 eu tive 2. Eu tive 7 vezes cálculo renal. Misericórdia. Eu já construí uma casa, só com as pedras que saem daqui dentro de mim. Mas é o seguinte: mudei o hábito de vida, faz mais de 10 anos que eu não tenho. Amém. Então é o seguinte, eu vou dizer para você. Olha, esse assunto de cálculo renal, as pessoas falam: mas isso aí é hereditário. Não é hereditário, é o estilo de vida que você tem. Meu pai teve cálculo renal, meu irmão teve cálculo renal e eu tive cálculo renal. É porque hereditário? Não é. Sabe o que foi? Nós em casa tínhamos um tipo de comida, eu comia, meu pai comia e meu irmão comia. O que é o resultado? Nós 3 tivemos. O dia que eu entendi isso, mudei o rumo, faz muitos anos que eu não tenho mais. Peguei a pedra, mandei para análise, era oxalato de cálcio. Oxalato de cálcio. De onde vem isso? O oxalato de cálcio, ele vem de produtos derivados de leite, queijo, leite, né? E excesso de feijão. Feijão, muito feijão. Na minha casa, na infância, a gente jantava feijão preto. Feijão, minha mãe fazia feijão lá no Rio Grande do Sul, lá a gente come feijão preto, né? É lá no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. O resto do Brasil é o feijão carioquinha. O interessante é que o carioquinha, eles usam preto, não o carioquinha no Rio de Janeiro, né? Não sei, né? É até inusitado isso. Mas, na minha casa era feijão preto com pão de noite. Né? Era assim, era muito oxalato de cálcio, né? Então a gente comia muito queijo, tomava muito leite. Então, meu pai teve cálculo, meu irmão teve cálculo e eu tive cálculo. Mas no dia que eu parei de usar isso, faz 10 anos. Não quer dizer que eu talvez elimine isso para sempre, mas faz 10 anos que eu nunca mais sofri disso. Mas a dor do cálculo renal, a dor de dente e a dor do parto são as piores dores que tem, né? Então, ter uma criança não deve ser um desafio, né?
A minha esposa fugiu disso tudo, ela fez tudo cesárea, né? Eu falei, não quero essa dor não, né? Foi lá e fez cesárea, né? Dói do mesmo jeito, né? Mas veja, aqui diz a Escritura que depois do pecado a consequência foi o quê? O trabalho, não é? O trabalho árduo e a dor. Qual outra coisa que surgiu depois do pecado? Então vamos lembrar o seguinte, quando Deus falou assim, ó, se vocês comerem, o que vai acontecer? Morrer. Se vocês comerem o fruto, o que vai acontecer? Tá. O diabo falou assim, se não comer, vocês não vão morrer. Ok. O diabo prova o que diz? Prova. Claro que prova. Quando a Eva comeu do fruto e deu ao marido, te pergunto, eles morreram na hora? Mas começou um processo de morte. Sabe quando que eles observaram isso? Exatamente, né? A profetisa fala assim, né? Quando eles viram a primeira folha cair, diz que ela ficou assim, foi o símbolo da morte. E depois quando Deus, sabe, ficou um animalzinho para pegar a pele, para dar para eles, né? Aliás, irmãos, quando eles ficaram, o que eles fizeram? Tá, folhas de figueira. Eu vou explicar uma coisa para vocês, se vocês entenderem hoje aqui, você também que está me ouvindo aí. Uma folha de figueira, uma roupa de folha de figueira, quanto tempo dura? Vamos pensar o seguinte, uma roupa de folha de figueira. Débora, quanto tempo dura? A primeira chuva que bate, o primeiro sol que dá, já era, tá bom? Ok. Essas são as soluções humanas. Quanto tempo dura uma roupa de couro, de pele? Quanto tempo dura? Hã? Olha. E parece que nunca termina, né? Você usa, não quero mais. Aí você dá para o outro, aí ele vai usar, e ele diz o seguinte, também não quero mais, vou dar para outro. Eu tenho uma jaqueta de couro lá em casa, eu não sei há quanto, eu era adolescente, está quantos anos lá na minha casa. Então é o seguinte, a solução do homem, ela não dura. Mas a solução de Deus, percebem vocês isso? As folhas de figueira destruíram rápido. Mas a pele que Deus dá dentro do cordeiro, aquela pele duraria por muito tempo. Assim são as resoluções humanas e as resoluções de Deus. Sempre são melhores entre Deus e são eternas, né? Bom, a Bíblia diz o seguinte, vamos ver então, vamos ver mais um texto. Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, verso 23. Volta lá, Romanos 6, 23. Nós vamos em Romanos e depois voltamos para Gênesis, tá? O que aconteceu aqui? Romanos 6, verso 23. Agora é 6, viu, Valdir? Antes era 3, agora é 6. 6, 23. Vamos lá. Romanos 6, 23. Eu vou ler aqui e vocês me acompanham na sua Bíblia aí. Romanos 6, 23. Diz assim, porque o salário do pecado, o que é? Então, o seguinte, o resultado, irmãos, do pecado, você trabalha o mês inteiro para ganhar o salário. Alguns ganham mais rápido, né? Às vezes num dia ganha, né? Mas a pessoa, o profissional liberal fez o serviço e ganhou. Mas é o salário dele. Nós trabalhamos o mês todo. Aliás, amanhã é dia 30, né? Amanhã cai o salário da minha conta. Amanhã cai o salário da minha conta. Não, mas já está tudo ocupado, está tudo comprometido. Não pensa nada, não fala comigo sobre isso, está tudo comprometido já. Ó, porque o salário do pecado é a morte, quer dizer, o resultado da desobediência é a morte. E a pergunta, quantos pecaram? Todos. Olha aqui nós podemos conectar, né? Ó, se todos pecaram e o salário do pecado é a morte, quantos de nós merecemos a morte? Todos. Ok. Vamos ver aqui, ó, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado tem solução? Tem. Qual que é a solução aqui? Cristo. Jesus Cristo. A vida eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor. É um dom gratuito. Meu, é dom gratuito para quem? Todos nós. Para nós. Custou barato para Deus? Não. Puxa, custou muito, né? Para ele custou a vida do seu próprio filho. Mas para nós é gratuito. Mas é gratuito.
Eu vou usar essa ilustração na semana que vem. Eu penso uma ilustração aqui que é legal para você entender direitinho isso, mas eu vou usar semana que vem. Então não falte semana que vem, tá bom? Se você tinha que faltar, tem que ter faltado hoje. Aí você veio hoje, dá para faltar, então não falte semana que vem, tá? Então veja, a Bíblia diz para nós que o salário do pecado é a morte. E todos nós pecamos. Então o resultado é que todos nós merecemos a morte. Tanto é que a morte existe. Mas essa morte que a Bíblia fala aqui, não é essa morte que a gente está aqui hoje. Veja, hoje no mundo, se você tem um site que mostra, se você tiver curiosidade, um site lá, quantas pessoas nasceram hoje? Aí é um contador rápido. Quantos? É o meu carro não? Ô Valdir, é o meu carro não? Não, também é meu mesmo. Não é meu. Meu é o Kicks, né? Imagina, né? De Mercedes só no de ônibus. Né? Aí é Mercedes. Mas veja, onde eu estava? Ah, contador, ok. Veja, você vai lá no contador, você vê lá quantas pessoas nascem por dia. Lá também é o seguinte, quantas pessoas tem no mundo? E tem vários dados lá. Quantos livros são lançados diariamente? Até isso tem lá. Quantos jornais são publicados todos os dias? Tem vários dados. E um dos dados é o seguinte, quantas pessoas morrem por dia? Você tem ideia de quantas pessoas morrem por dia? Próximo de 300 mil. Sim? Próximo de 300 mil por dia. Quantas nascem? Um pouco mais. Um pouco mais. Por volta de 400 mil. Então é o seguinte, nascem mais pessoas do que morrem. Sinal de que a população vai aumentando. Por exemplo, nós ultrapassamos a barreira dos 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. Agora, vai muito, 8 bilhões. Então é uma questão lógica, né? Se vai aumentando a população, então nasce mais do que pessoas que morrem. Mas as pessoas morreram, claro, o pecado. Mas quando a Bíblia fala aqui de morte, esse aqui, o pecado, a razão do pecado é a morte, que morte é essa? Eterno. É a morte? É a morte eterna, aquela que a pessoa vai se perder para sempre. Porque essa morte que a gente morre aqui, você vai na Bíblia, vamos estudar isso aqui no próximo estudo, você vai morrer, vai ficar no pó da terra, e Deus então vai receber, Jesus vai ressuscitar você por causa da sua vinda. Então essa morte era inevitável para nós se Jesus não volta antes. Mas a morte que Jesus pagou aqui para nós, essa é a morte eterna. É aquela morte em que a pessoa vai morrer para sempre, nunca mais vai existir mais. E aí nós vamos estudar isso aqui, você vai aprender isso aqui nos próximos estudos, né? Então, olha aqui, eu vou colocar para você ver aqui a tela. Oi? Não foi? Ok, ó. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quais são as consequências do pecado e da morte? Da queda? Quais são as consequências? Primeiro, qual que é? Vocês lembram? Medo. Não, as consequências. Ah, tá. A primeira delas, eu não tenho Morte. qual que é a primeira? Separada, a pessoa vai viver separada de Deus. Segundo, perde a consciência. Terceiro, trabalho árduo e a dor. O quarto, a morte física, né? Vamos ver então o seguinte. Isso são consequências, não é? São consequências do pecado. Lá no Jardim do Éden, eles tinham algo que poderiam fazer eles viver para sempre. O que era? A árvore da vida. Então, quando eles comiam o fruto da árvore da vida, eu não sei quem tinha lá, né, gente? A Bíblia não revela para nós. É que existem alguns estudos que apontam isso, que lá havia algo que fazia com que a pessoa pudesse desfrutar da eternidade. A eternidade só era uma consequência mediante a obediência, certo? Se obedecesse, viveria. Então, tinha a árvore da vida, eles comiam do fruto da árvore da vida e viviam. Por ocasião do pecado, o que aconteceu com a árvore da vida? Não foi retirado, não. A Bíblia é o seguinte, o que a Bíblia fala aqui que Deus fez? Deus colocou o que lá? Deus colocou uma proteção, colocou anjo. Por quê? Para que eles não comessem. Porque se eles fossem morrer, se eles tivessem pecado e comessem da árvore da vida, o pecado ia durar quanto? Puxa vida. Ia durar para sempre, né? Então, misericórdia, mano, misericórdia. Você imagina alguém com câncer durando para sempre? Imagina alguém com doença durando para sempre. Você sabe que a morte
Então, a morte, em alguns momentos a morte, ela é uma bênção. Então, imagina, né? Um camarada do mal desse. Mas você percebe o seguinte, irmãos. Olhem para mim aqui, por favor. Olha. A morte, em alguns momentos, ela é uma bênção. Nesses casos. Uma pessoa que está doente, sofrendo, chega um momento que ela precisa morrer, porque senão ela vai ficar com muito sofrimento. Então, a morte, a interrupção da vida, em alguns momentos, ela se torna uma bênção para a pessoa. Deus pegou uma coisa ruim e ainda conseguiu transformar numa bênção em alguns momentos para a gente. Não é todo momento, mas em alguns momentos acontece isso. Mas a Escritura apresenta para nós que eles não tinham mais acesso à árvore da vida. Como consequência, eles iam morrer. Quem foi, segundo a Bíblia, qual foi a primeira morte? Muito simples, vocês sabem qual foi a primeira morte? Então, Foi do cordeiro. ok. Do cordeiro é o seguinte, mas eu digo assim, morte de ser humano, né? Abel. Caim matou Abel. Porque é o seguinte, vocês viram, Caim fez aquilo que Deus pediu. Abel fez aquilo que Deus pediu. Caim quis apresentar o resultado do seu próprio fruto. Por que Caim matou Abel? Simplesmente o seguinte, por que Caim matou? Porque as obras de Abel eram boas e as suas eram ruins. Por que o cristão vai ser perseguido no tempo do fim? Fazendo a vontade de Deus. Por que o cristão vai ser perseguido? Porque ele quer fazer as coisas boas e a vontade de Deus, percebe? Então quando você for perseguido, dê glória a Deus. Amém. Quando você for, dê glória porque você está procurando fazer a vontade de Deus na sua vida. Amém. Quando você quer ser uma pessoa obediente, sabe? Quando você quer vir para a igreja, quando você quer obedecer a palavra, e se alguém criticar você, aí você diz, não, esse é o caminho. Porque a perseguição é a demonstração de que você está fazendo, está andando pelo caminho do Senhor. Olha aqui, extraordinário que a gente aprende aqui pela Escritura. Mas quando Adão e Eva viram a morte do filho, eles viram a morte do filho, viram que aquilo que Deus havia dito era a consequência do pecado deles, né? Agora eu vou usar a minha criatividade, tá? Não está escrito na Bíblia. Mas eu vou usar a minha criatividade. Quando Adão e Eva viram, por exemplo, o filho morrendo, o que o diabo deve ter falado para eles? Quando viram assim a situação, eles choravam. Mas quem sabe que o diabo falou para eles? O que falou para eles? Eu vou te dizer o que ele falou. Isso é a minha cabeça, tá? Não está escrito. Mas você vai ver o resultado que até hoje existe isso. O que o diabo falou para ele? Falou o seguinte: não precisa chorar. Porque o corpo vai morrer. Mas a alma, segundo o que eles falam, né? A alma vai viver, vai para outro plano, a alma é imortal, não é? O corpo está aqui, isso aqui é só o corpo, mas ele vai ficar por aqui vagando. Vocês conhecem alguma doutrina que ensina isso? Sim. Conhece? Sim. É? Porque é o seguinte, eu tenho a impressão que esse assunto começou lá no Jardim do Éden. Primeiro porque ele usou um movimento para se encarnar na serpente. E depois ele continuou usando toda a história para ensinar para as pessoas de maneira equivocada, diferente de Deus. Só porque ele diz assim, se comer, não morre. E realmente ele prova isso. Ele ensina isso para as pessoas, que hoje as pessoas não morrem, elas não morrem. Elas vão melhorando ou piorando, reencarnando, elas não morrem. Aliás, e quando morre aqui, alguns ensinam que vai para onde? Céu. Vai para o céu, quer dizer, continua não morrendo. Você percebe que isso não é a obra, isso não é o caminho de Deus. Isso não é ensino de Deus. Mas vamos concluir, porque hoje eu não posso passar do proposto para vocês, tá bom? Bom, diante de tudo isso aí que aconteceu, Deus busca um resgate para a gente, né? Que Deus é maravilhoso, amigos. Deus é tremendo. E Deus nos ama assim, de maneira grandiosa, perfeita. O que ele faz? Agora Deus vai lá e faz uma promessa. A promessa da redenção. O que é redenção? É a busca, é a transformação, é a salvação. Qual que é a promessa que Deus faz para os filhos que caem? Deus faz uma promessa para nós. Deus faz uma promessa. E ele chama isso de plano de Deus para a salvação. Ou fala, o plano da redenção, ou o plano da salvação. Ele faz um plano para nós, como fez para Adão e Eva. Vamos ver o plano? Gênesis 3, volta lá, Gênesis 3, verso 15. Gênesis 3, verso 15. Vamos procurar junto. Gênesis 3, verso 15.
Gênesis 3, verso 15. Vamos comigo. Vamos rapidinho para a gente poder concluir. Gênesis 3, verso 15. Deus falou o seguinte para Adão e Eva. Ele disse assim, porém o que, irmãos? Então é o seguinte, há uma inimizade. O que é inimizade? O que é uma inimizade? Hã? Ó, não quero saber, a gente vai ter intriga, não é isso? Existe inimizade com alguns irmãos da igreja? Não! E se tiver, nós temos que acabar com isso. Certo? É verdade, irmãos. A inimizade é algo que separa. É algo ruim. A Bíblia diz assim, houve inimizade. Então Deus colocou uma versão entre uma coisa e outra. Vamos ver. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Ok, Deus está falando aqui para quem? Para a serpente. Está bem? Está falando para o diabo aqui. Ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Na Bíblia, quando se fala em serpente, a antiga serpente, está se referindo a que tipo de ser? Ao inimigo de Deus. Não é? Ao inimigo de Deus. Então, eu vou botar inimizade entre você e vou botar inimizade entre você e a mulher. Quando a Bíblia fala de mulher, só que é o seguinte, vamos ver mais na frente, mas quem já sabe pode me dizer. Quando a Bíblia aponta de maneira profética, ensinando e fala de mulher, mulher na Bíblia significa o quê? Igreja. Isso, ó, todos vocês sabem, uma igreja. Nós vamos ver isso aqui lá na frente. Os amigos estão chegando aqui, a gente vai ver isso aqui depois. Mas a Bíblia, em profecia, porque é o seguinte, ó, livro histórico, os livros históricos estão assim, falou, você entendeu. Casa é casa, mulher é mulher, rua é rua, não é? Água é água, certo? Babilônia é Babilônia, a cidade, mas em profecia, quando mulher fala, quer dizer o quê? Igreja. Água quer dizer o quê? Povos. Não é? Então, quando a Bíblia diz uma mulher virtuosa, profecia, uma mulher pura, quer dizer uma igreja pura. Quando fala de uma mulher, uma prostituta, que é uma igreja corrompida, idólatra, falsa, Babilônia. Apostatada, Babilônia. Não é? Então você vai ver o seguinte, por exemplo, quando você está vendo aqui na história bíblica, quando fala um dia, é um dia, normal, mas em profecia um dia significa o quê? Um ano. Então você percebe profecia assim, ó. Vocês estão chegando na igreja agora, esse povo que já sabe porque estudou, não é porque sabe mais que vocês não, eles estudaram, tá bom? Então olha aqui, ó, diz a Bíblia o seguinte, ó, vamos botar aqui no texto, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que Deus está dizendo aqui? Que a igreja teria um descendente que iria pisar na cabeça da serpente. E a serpente ia machucá-lo. Ia picar o seu calcanhar. Esta aqui, ó, isso aqui é uma profecia bíblica. Apontando para quem? Apontando para Jesus. Que iria destruir o inimigo. Que ele é o descendente da igreja. Ele ia destruir o inimigo de Deus. Esta promessa, irmãos, foi uma promessa feita há milhares de anos, Adão e Eva. Mas essa promessa também é feita para nós, irmãos. Que Jesus vai voltar e vai estabelecer o seu reino para sempre. Este é o plano de Deus para a salvação. Lá nos nossos primeiros pais, e continua sendo ainda o mesmo. Aliás, há uma música que diz assim, ainda sou o... Conhece a música? Ainda sou o mesmo. Deus foi, Jesus Cristo foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e será o mesmo amanhã e para todo sempre, não é? A esperança nós temos, irmãos, a esperança da restauração. Apocalipse 21:4 fala assim, ele vai enxugar os nossos olhos toda a lágrima. Isso quer dizer para nós que o nosso choro vai ser enxugado. Nós não teremos mais dores, não teremos mais sofrimento. A Bíblia me promete. Isso é uma esperança para todos nós. É uma esperança para a gente. Precisamos reconhecer nossa própria queda para o pecado, reconhecer que nós precisamos do Senhor, reconhecer que precisamos dele, aceitar a necessidade da salvação, da redenção. E a redenção é um presente maravilhoso que Deus oferece para todos nós, independente do seu erro do passado. Deus não olha o seu passado, amigo. Deus olha o seu presente, mas vê o que você pode ser no futuro. Amém. Ele pode ver isso, né? Veja, concluindo aqui com vocês, não é? Vamos ver aqui algumas razões para a gente considerar uma decisão lá de Deus. Vamos ver aqui algumas razões. Quais são as razões que a gente tem que considerar, não é? Que a gente tem que tomar uma decisão lá de Deus. Primeira razão, o amor incondicional. Deus nos amou de maneira incondicional.
E Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, que era o seu Filho Jesus. Segundo, irmãos, Deus nos perdoa. Ele diz assim, se nós confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ele lança os nossos pecados nas mais profundezas do mar. Veja, eu podia citar vários textos, né? Vários textos que mostram que Ele nos dá perdão, misericórdia, e nos liberta, irmãos, do mal e nos aproxima do trono da graça. Terceiro, tem um propósito e significado. O céu tem um propósito, tem um significado. O céu trabalha para buscar cada um de nós. E finalmente, a Bíblia me promete que aqueles que se aproximam de Deus terão, muito em breve, por ocasião da vida de Cristo Jesus, terão a vida eterna. Amém. Espero que vocês todos decidam ao lado de Jesus Cristo. Amém. Eu e minha casa... Serviremos ao Senhor. eu estou falando da minha, não da sua. Minha também. Eu estou falando da minha. Não é? Eu e minha casa e a sua casa. Também vai ser meu Senhor, irmãos. Que hoje à noite a gente tomemos uma decisão mais uma vez ao lado de Jesus Cristo. Amém. O Santo vai cantar uma música, né, Santo? Eu acho que eu vou tentar, né? Não, vai cantar assim, né? Falei para vocês, Deus foi o mesmo antes, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Ele vai cantar uma música que fala sobre isso, né? Dizendo o seguinte, diz assim, eu ainda sou o mesmo. Tá bem? Após a oração, então nós vamos orar e aí vamos despedir e vamos voltar para casa. Tudo que eu criei foi pra você. O vento que eu soprei fez você viver. Um dia contemplando o que eu construí, eu planejei fazer você feliz, mesmo assim, o que aconteceu? Você não me conhece ou se esqueceu, e agora então que vejo tão longe de mim, mas sei que vou fazer você feliz. Eu não mudei, ainda sou o mesmo. Meus braços ainda estão abertos, minhas mãos estão feridas. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Volte pra mim, porque eu não mudei. Toda vez que eu olho pra você, percebo a obra-prima que eu criei, vejo cada traço que um dia eu desenhei. Eu quero ver você viver feliz. Eu não mudei, ainda sou o mesmo. Meus braços ainda estão bem abertos, minhas mãos estão feridas. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Volte pra mim, porque eu não mudei, ainda
minhas mãos estão feridas. Jesus não mudou, Ele ainda é o mesmo, tão cheio de amor. Volte pra mim, porque eu não mudei. Amém. Quantos querem aceitar Jesus como Senhor de sua vida? Querem ficar? Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Sam. Linda música que resume o que vimos hoje na palavra do Senhor. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por teu amor grandioso para conosco, Senhor. Apesar dos pecados cometidos, das falhas, dos erros, das consequências de todo o pecado, mas nós encontramos em Jesus a nossa redenção. Encontramos a solução dos nossos desafios deste mundo e a esperança, Senhor, de que um dia estaremos para sempre com o Senhor no céu. Prepara-nos para esse grande dia, Senhor. A morte pode existir, um dia pode chegar até na nossa casa e chegar em nós, Senhor. Mas a morte eterna, essa Cristo pagou na cruz por nós, Senhor. E que possamos crer em Jesus Cristo e no dia da sua vinda possamos olhar para o céu, se estivermos vindo dizer que esse é o Deus que nós aguardávamos. Mas se estivermos descansando, que possamos ressuscitar naquela manhã, naquele dia da ressurreição, e olhar para o céu e dizer: ora vem, Senhor Jesus. Dá-nos uma bênção especial esta noite a todos os amigos e irmãos que estiveram conosco, e aqueles que estiveram conosco também pela internet. Que todos nós recebamos a bênção do Senhor em nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Travou aqui. Travou, tá lenta.